dia pessoal, Deus abençoe todos vocês. Aqui é o Anderson Banhos com mais um vídeo muito interessante. Pessoal, hoje o nosso tema vai ser sobre o mundo espiritual e espíritos malignos. Bom gente, nesse tema vai ser muito bacana, eu quero passar para vocês. O primeiro ponto que eu quero abordar com vocês, imaginem comigo aqui agora, essa caneta aqui, vamos supor que ela fosse um ímã, E aqui é um mineral chamado ferro, O ímã atrai isso aqui ou espelha, dependendo do polo onde ele estiver. Ou ele vai atrair o ferro, ou ele vai espalhar o ferro. Voltando nesse mineral, há um elemento mineral dentro de todos nós, E esse elemento, ele está no sangue, Então o sangue, esse é o princípio básico para que você entenda como que o mundo espiritual, o campo vibracional, tudo opera. Através do ímã, que expele ou repele, ele vai atrair esse metal chamado ferro. E lembra que nós somos formas físicas, o espírito envolvido em uma forma física? Então por isso que o sangue nos rituais primitivos, até mesmo ainda no período de Jesus, que vou falar mais na frente para vocês, os rituais mais antigos sempre usaram o sangue como sacrifício, porque o sangue representa a vida. E é justamente esse mineral ferro, que é um condutor dentro do seu sangue, que faz aquela coloração vermelha nele, Hemoglobina. O médico vai poder explicar até melhor para vocês, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e tudo mais, mas eu não vou entrar muito a fundo nisso. Mas justamente por esse elemento condutor, que é onde que é atraído os espíritos, tanto bons quanto ruins. Bom, gente, então, entendendo sobre o sangue, daqui a um pouco eu vou falar sobre as religiões um pouco mais a fundo sobre isso, nós vamos voltar para o que atrai mais inimigo, o que atrai para esses seres impuros, esses seres malignos para você. Existe uma passagem chamada Pedro 5,8 que dita que os inimigos estão ao seu redor, os anjos estão ao seu redor, os inimigos ao seu redor rugindo como leão. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Então, gente, eu vou mostrar mais ou menos como que funciona. Lembra que eu te falei do campo energético, do seu sangue, que você é matéria física? Eu vou botar aqui um bonequinho para você. Aqui é você, Ó um bonequinho. Esse aqui é o seu redor, tá, pessoal? Esse é o seu redor. E aqui, enquanto você estiver com a vibração positiva, os anjos estão ao seu redor, certo? Agora eu vou desenhar para vocês o derredor. Derredor é isso aqui, tá vendo? Então, o inimigo, eles são seres elevados. Então lembra que ele desceu dos céus. A palavra de Deus fala bem claro. Nem todas as religiões eles desceram do céu. Então, gente, ao derredor ele ruge como um leão. Toda vez que você baixa a sua vibração, os anjos saem da sua proteção, que é essa áurea que você tem, esse campo energético que está te protegendo, e você muda aquele polo que eu falei que era o ímã para o lado contrário. Então vai acontecer o quê? Os anjos vão ficar agora ao seu derredor, ele vai migrar para cá, e o que estava aqui vai migrar para cá, E é onde que o inimigo entra, Ele estava aqui, pulou para cá. O anjo estava aqui, pulou para cá, que era o bem. Isso são campos vibracionais. Por isso que existe essa passagem no campo físico, tá, pessoal? Porque é muito mais fácil falar assim. Então o sangue sempre foi representado pelos rituais antigos, principalmente os muito mais antigos, e até no período inclusive de Jesus, antes de Jesus, perdão. Então Jesus veio para quebrar esse paradigma. Quando ele veio mostrar ao homem, Lembra que os antigos, os nossos arcaicos lá, Moisés, os grandes ícones antigos da palavra de Deus, eles sempre faziam Isaac, Abraão, pegava o sacrifício, o cordeirinho, cortava o sangue ali em prol dos pecados, porque era um ritual muito antigo e milenar, desde ainda a época de Noé em diante, bem lá depois dele, quando eles perderam acesso com os seres celestiais, eles começaram a fazer esses rituais. Então, gente, os fenícios, outros grandes homens da história antiga, eles começaram a criar grandes rituais, e as terras foram dividindo, várias tribos, vários povos foram cultuando com esses rituais de sangue. Então por isso que até hoje alguns ainda utilizam o sangue como prova de sacrifício, e também para limpar, purificar e tudo mais. Porém, Jesus veio para quebrar esse paradigma. Quando Jesus veio, ele veio fazer o quê? Uma reforma, tá, pessoal? Ele veio em prova de carne e vida, um Deus encarnado entre nós. Então, gente, ele veio para quebrar tudo isso. Se você ainda faz ritual com sangue, por exemplo, em alguma cultura ou religião, pula fora agora mesmo, que isso é um ritual maligno. Se você ainda usa, seja de qualquer religião, não estou questionando a sua religião, mas se você utiliza sangue nesses seus rituais, pula fora agora,
que isso não vem do benigno, vem do maligno. Então o inimigo sabe as estratégias de como usar. Então pula fora agora mesmo, tá, pessoal? Mas enfim, vamos voltar agora para a parte da Bíblia, né? Existe também meios que você atrai por campo magnético demônios. Como? Quando você murmura, quando você reclama demais, então você está baixando a vibração. Lembra que o polo é invertido, né? Esse polo vai invertendo, então você vai afastando a sua áurea, então os seres bons vão se afastando de você. Polo positivo, polo negativo. Um polo vai atrair, um polo vai repelir. Então, gente, quando você começa a repelir com bagunça, né? As pessoas são bagunceiras, relaxadas em casa, entenda, pobreza é uma coisa, ser pobre é uma coisa, relaxado é outra coisa. Se você gosta de fazer bagunça, você vai olhar hoje para sua casa, tá com a sua casa toda bagunçada, toda desordenada, tudo de perna para cima, já começa a organizar agora, que é um lugarzinho estratégico que o inimigo gosta de ficar, tá? Porque isso gera um campo vibracional negativo, tá? Esses dias eu vi um vídeo falando sobre coisas que atraem seres malignos, né? Xingar também atrai. Mas uma coisa que me surpreendeu foi quando falaram de pedras, né? As pedras também têm campos vibracionais. Então, gente, nada a ver esse vídeo que eu vi falando que quem guarda pedras, não sei o que, atrai também demônios e tudo mais. Negativo. Se fosse assim, eu poderia falar que os sacerdotes no tempo antigo, né, que praticavam a lei, também seriam demônios. Porque os centuriões, os sacerdotes da época antiga, ainda por exemplo no Davi e Salomão, eles usavam uma couraça com mais de 12 pedras no peito, várias pedras ali no peitoral, cada uma representando algum elemento. Então eu posso dizer então que eles eram do demônio, tá? Não tem nada a ver o que falaram aí. O que acontece é que as pedras têm campos magnéticos diferentes. Então por isso que essas pedras também eram utilizadas. Então não tem nada a ver que ela vai atrair espírito maligno ou bom. Ela tem campo vibracional. Muito pelo contrário, ela pode tanto te ajudar quanto te prejudicar, porque ela tem campos vibracionais dentro dela. Então não tem nada a ver que ela atrai demônio. O que atrai demônio é a bagunça, é a palavra que você decreta para alguém quando você fala mal de alguém, quando você faz fofoca. Isso também atrai demônios, espíritos malignos para você. Lembra do campo magnético, polo positivo, polo negativo? É isso que atrai os demônios. Então, através do seu sangue, da sua aura, do seu campo vibracional, é que os demônios ou entram ou saem, tá, pessoal? Entrou, saiu. Entrou, saiu. Vibração baixa, você aproxima mais os demônios. Vibração positiva, eles se afastam de você e os anjos vêm te ajudar. Então, pessoal, muito cuidado, porque o sangue ele possui esse mineral composto de ferro. E é justamente por isso que o inimigo sempre fica em cima de você, porque o seu corpo, a sua matéria física tem esse mineral, que é esse elemento, e gera também esse campo magnético em você. Então, gente, se você tem essa mania de deixar a casa bagunçada, de fazer fofoca, de falar mal dos outros, de fazer coisas erradas constantemente, peça perdão a Deus. Se você também é de outras religiões, culturas antigas, Jesus veio para limpar e purificar o sangue. Através do sangue dele, ele quebrou esse paradigma. Isso era do passado. Até o Velho Testamento ainda usaram o sangue. Depois Jesus veio como um cordeiro vivo, em prova de nós, a perdoar os nossos pecados e purificar. Então, creia em Deus e não use mais. Se você é de uma religião que usa sangue, pula fora agora mesmo, tá? Que você não está praticando o que é de Deus, tá? Digo com total garantia e conhecimento que eu tenho sobre vibrações, campos vibracionais, mundo espiritual. Então pula fora agora, porque isso é um ritual satânico. Vou deixar bem claro para vocês, a não ser que vocês gostem do capeta mesmo. Se vocês gostam do capiroto, vocês vão fazer isso mesmo. Agora, se vocês não gostam, não entra nessa. Jesus veio para purificar através na cruz. Ele morreu por nós. Tanto que ele morreu por nós, que tem uma passagem aqui também, ó, em João 6, os discípulos, no versículo 60, os discípulos escandalizados. Quando ele começar que ele era o pão da vida e o sangue, sabe o que aconteceu? Poxa, os discípulos começaram a falar bem assim, rapaz, esse discurso é pesado. E eu vim aqui para falar esse discurso pesado aqui para vocês mesmo. É pesado. Porque Jesus veio falar que ele era o pão da vida e o sangue. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue, esse terá vida eterna. Então, gente, ele veio em prol dos nossos pecados, uma matéria, um ser celestial superior. Lembra dos seres elevados que eu falei lá em cima? Veio em prol de nós para tirar e fazer essa limpeza. Então Jesus já morreu, tira, o sangue acabou. O que agora a gente usa é um campo vibracional, que é o sangue dentro de você. Você atrai ou expele o maligno. Então não deixe que o maligno se aproxime de você, pessoal. Mantenha sua áurea sempre protegida, que os anjos do Senhor estarão sempre ao seu redor te protegendo, te blindando de todo o mal. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você mais uma vez. Deus abençoe vocês.
prosperidade. Fique com Deus e tchau, tchau. Eu vou entrar mais a fundo mais para frente sobre o que aconteceu aqui com Jesus, que vários discípulos abandonaram ele nesse versículo 60 em João 6, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus e tchau, tchau.